Noite, é com prazer que estou aqui como mediadora dessa live. Me chamo Gisele Cristina Meneghelli, CRP 12-19111. Sou trabalhadora aqui do CRP, no cargo de psicóloga assistente técnica, assessorando principalmente a COF, Comissão de Orientação e Fiscalização. Vou fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, tenho 28 anos, estatura mediana para baixa, biotipo magra, cabelos lisos, cabelo e olhos castanhos, na altura pouco abaixo do ombro, quase longo. Estou com uma blusa preta, atrás de mim tem uma parede branca, estou numa cadeira de escritório. Estamos aqui para essa live que tem o título Atuação da Psicologia em Interface com a Justiça, Caminhos Ético-Criativos da Prática em Assistência Técnica. Essa live faz parte de um projeto organizado pelo CRP12 por meio da Comissão de Direitos Humanos, da CDH, da COI, a Comissão de Ética, da COF, a Comissão de Orientação e Fiscalização, e do CREPOF e da Comissão de Psicologia e Assistência Social. O objetivo desse projeto é difundir informações e orientar a categoria profissional de modo ético e crítico com relação às seguintes especificidades: a psicologia jurídica, perícia, assistência técnica, que é o tema de hoje, e as solicitações em interface com a justiça. Afinal, é uma temática que suscita muitas dúvidas por parte da nossa categoria, enquanto colegas psicólogos, no trabalho em interface com a justiça. Essa é a terceira live desse projeto. A gente já teve a live Caminhos Ético-Criativos em Psicologia Jurídica no final de abril, a live Os Caminhos Ético-Criativos da Prática em Perícia, no mês de maio. E esse mês de hoje é a temática de assistência técnica. Essas duas lives que já passaram, para quem não pôde acompanhar, elas ficaram salvas no canal do YouTube, no CRP12, então é possível acompanhar por lá. E vai ter mais uma live no dia 15/7 com a temática A Atuação da Psicologia em Interface com a Justiça, Caminhos Éticos Criativos das Práticas no SUS e SUAS. A atuação do psicólogo assistente técnico está previsto na resolução CFP número 08 de 2010, e nela traz como papel do assistente técnico sendo um profissional de confiança da parte para assessorá-la e garantir o direito ao contraditório. Esse profissional não está sujeito a impedimento ou suspeições legais. E dando início a essa live, convidamos para esse momento a psicóloga jurídica Marina Kaiser Boscardin, CRP 07/21107. Ela é graduada em Psicologia pela PUC-RS, mestre em Psicologia Cognitiva pela PUC-RS, especialista em Perícia Psicológica Forense pela UAB, especialista em Psicopatologia Clínica pela UB, pós-graduada em Psicologia Forense e Criminal pela Verbo Jurídico, psicóloga associada do IBDFAM e da ABCF. Se puder fazer a sua audiodescrição, fica à vontade. Eu agradeço também, Marina, e seja bem-vinda. Estamos bem animados com a sua fala. É, muito boa noite a todos. A minha câmera travou bastante aqui. Vocês estão me escutando? Tem Sim, uma estamos. travadinha, mas estamos escutando. Tá, tudo bem. Vou falando. Caso vocês parem de me escutar, me avisem no chat, alguma coisa que daí que eu vou falando e não vou saber. Ou façam um sinal com a mão, alguma coisa assim para mim. Certo? Certo. Tá, então. Vou fazer minha autodescrição primeiro para quem precisa desse recurso, né? É muito estranho a gente fazer nossa autodescrição, mas a gente nunca para para pensar nas características, né? Mas eu sou morena, sou uma mulher branca, tenho 39 anos recém-completos, tenho cabelo médio, castanho claro, tô com uma camisa azul marinho e atrás de mim tem uma estante de livros e tô com essa carinha de cansado porque eu tenho uma bebezinha de 1 ano. Então, quem é mãe sabe que a gente fica com essa cara de cansado. E então, eu já começo me apresentando meu trabalho, ou você faz uma pergunta?
Pode iniciar sua fala como você acha melhor, viu, Marina? Tá bem, perfeito, então. Tá travando bastante para mim, mas eu vou tentando aqui. Então, eu sou Marina Kaiser Boscardin, eu sou psicóloga, então, como a Gisele já me apresentou, né? Eu me formei na PUC, em Porto Alegre, em 2010. E eu gostava muito da área de psicologia clínica durante a faculdade, mas não era algo assim que eu amava, né? Eu gostava de atuar, pensava que acabaria sendo a área que eu acabaria trabalhando, mas eu buscava uma coisa diferente, né? Eu sou uma pessoa muito objetiva, e dinâmica, né? E a psicologia clínica, para mim, na minha opinião, claro, acaba sendo um pouco sempre a mesma coisa, né? Então eu busquei uma área que me trouxesse mais movimento, né? Que trouxesse mais novidades, assim, coisas diferentes no dia a dia. Eu fiz um primeiro curso durante a faculdade ainda com a professora Samantha Sá, que é uma professora bem conhecida nessa área da psicologia jurídica, embora naquela época, 2010, 2009, não existisse quase de formações, enfim. Eu fiz um seminário na PUC e comecei a me interessar pela área. Assim que eu me formei, eu busquei uma pós, né, para conseguir compreender, até porque eu, como não tinha muitas pessoas que trabalhassem com isso, eu não sabia nem muito bem como o psicólogo jurídico atuava. Então, eu busquei uma formação, na época não achei nada assim específico no Brasil, fiz essa formação fora, que foi na Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha, né? E então eu fiz essa formação em perícia psicológica forense, que foi muito boa, foi uma formação muito completa, e que, claro, me trouxe a base teórica, né? A gente até tinha algumas atuações, tipo uns estágios, mas não me trouxe a prática. Fiz também lá, como eu também gostava da área clínica e não sabia muito bem se ia dar certo atuar na psicologia jurídica, também fiz uma pós em psicologia clínica. Então, voltei de lá com essas duas especializações na minha mala e não sabia muito bem como começar. Vocês estão me escutando? Sim, estamos sim, Marina. Tá, é porque fica tudo preto aqui para mim, eu fico pensando se eu tô falando sozinha. Então, quando eu voltei de lá, precisava trabalhar, né? E comecei a buscar formas de começar em alguma das áreas. Então, no primeiro momento, eu aluguei horários em salas de colegas, né? E comecei a atender como psicóloga clínica. E nesse meio tempo, eu comecei a pesquisar como fazer para entrar na área da psicologia jurídica. Num primeiro momento, então, eu não lembro quem me orientou especificamente, mas eu fiquei sabendo que para começar nessa área era legal começar pela área de perícia, né? De ser perita de confiança do juízo. Então, me orientaram a ir nas varas de família e varas criminais do fórum, né? E me inscrever, deixar o meu currículo, para que quando tivesse uma perícia, o juiz poder me nomear. Mas eu confesso que eu me inscrevi de uma forma assim, se me chamarem, eu não sei o que eu vou fazer, né? Porque realmente não tinha muita orientação naquela época. Quando me chamaram, então, para um primeiro trabalho de perícia, eu busquei o auxílio de uma colega psicóloga que já tinha bastante experiência na área. Então, eu comecei fazendo perícia com supervisão. Isso é muito importante, né? Além de ter a formação, a pós-graduação, é muito importante, no primeiro momento, ter o respaldo de um colega, de alguém que tenha mais conhecimentos, porque é uma área muito, é tudo muito delicado, e a gente, como peritos, né, nós como peritos, emitimos documentos que são muito levados em consideração em decisões que fazem toda a diferença na vida das pessoas. Então, um primeiro passo, né, para atuar na psicologia jurídica, seja na forma de como perito ou como assistente técnico, que eu vou falar mais adiante, é muito importante ter, buscar se atualizar sempre conhecimentos Não. e formações e ter esse respaldo, pelo menos no início, até pegar o jeito, até conseguir ficar seguro de fazer sozinho. Então, nesse primeiro momento, a primeira perícia que eu fui nomeada, eu fiz sob supervisão de uma colega. Assim comecei a trabalhar nessa área. Já gostei, Pega já pra mim. adorei logo de cara, né? Esse primeiro caso já era um caso de alienação parental, que é o que a gente mais vê na área de família. E posteriormente, então, antes eu trabalhava no meu consultório, então eu fazia as perícias no meu próprio consultório. E depois, então, eu
passei a trabalhar no instituto, que é o Jorge Trindade, aqui de Porto Alegre, e atuei como assistente técnica durante cerca de 8 anos ali. Então, lá no instituto, eu tive todo esse aprendizado, né, de assistência técnica, de quais são as peculiaridades dessa área, que eu vou trazer um pouquinho para vocês hoje. Eu não sei se já ficou clara a diferença entre perito e assistente técnico, ou eu retomo isso. Eu não sei se nas lives anteriores já foi abordado. Eu acho que se tu quiseres abordar sinteticamente, eu acho que é legal, porque às vezes não é o mesmo público nas duas lives, então acho que fica mais acessível. Tá, eu vou fazer você bem rápida, né, pra gente não se estender muito, porque o foco é assistência técnica, mas a perícia e assistência técnica, basicamente, a diferença é quem solicita, né? Então, para quem que está sendo feito o trabalho. A perícia, a gente sempre tem que pensar que um processo, né, principalmente os processos de família, mas todos os processos praticamente envolvem pessoas, né? A gente vê ali partes, mas essas partes são pessoas com questões psicológicas variadas e que vão influenciar no processo de uma maneira bem importante. Então, o que a gente sempre tem que pensar? O juiz, por mais conhecimentos que tenha na sua área, ali na sua atuação, ele não vai ter essa visão psicológica das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, para ter um respaldo, para ter uma ferramenta a mais para tomar uma decisão, o juiz muitas vezes determina que seja realizada uma perícia psicológica. O que é uma perícia, né? Se a gente for comparar lá, quando a gente vê nas séries americanas, né? A perícia do local do crime, a perícia da impressão digital, nós vamos lá e vamos fazer, então, todo um estudo daquela cena de crime e fazer um documento para que se encontre o assassino, né? Na psicologia é muito similar, se a gente pensar. A perícia, o que é? Ela é um estudo, ela vai ser uma abordagem aprofundada da dinâmica que é apresentada, no caso de direito de família, por aquela família, né? Então, assim, por exemplo, tá? O que é muito recorrente são as disputas de guarda por crianças e adolescentes. E nessas disputas, então, o pai acusa a mãe de ser alienadora e a mãe acusa o pai de ser um abusador, né? E aí o juiz tem que determinar o que vai ser feito com essa criança, quem é que vai ficar com a guarda, qual é a residência fixa. E como é que ele vai decidir isso se ele só vê partes, né? Só vê as pessoas como partes. Então, o perito que o juiz vai nomear para fazer esse estudo, ele vai trazer um laudo psicológico, que é o tipo de documento emitido pelo perito. Nesse laudo, ele vai trazer, então, os resultados de uma avaliação psicológica daquela família. Essa avaliação o perito vai fazer como ele bem entender, né? Não como ele bem entender, mas assim, o perito ele vai buscar as informações como ele achar que devem ser buscadas. Então, pode fazer entrevista com o pai, entrevista com a mãe, quantas ele achar que deve, entrevista com a criança, contato com a escola, contato com profissionais que já atenderam a sua família, e ele vai fazer realmente como se fosse uma investigação psicológica daquele núcleo familiar e vai trazer no seu laudo os resultados. Observa-se que não existe sinal de alienação parental por parte da mãe, enfim, vai trazer o seu ponto de vista a partir do estudo psicológico. E então, a partir deste laudo, o juiz vai tomar a sua decisão. Nunca vai ser o psicólogo que vai dizer com quem deve ficar a guarda da criança ou qualquer outro tipo de resultado, né? O psicólogo vai trazer o resultado do seu estudo, do que resultou daquela avaliação, e a partir disso, o juiz que vai decidir, né? Então, o perito, que foi como eu comecei atuando, ele vai ser um profissional neutro, vamos dizer assim, né? Ele não está nem de um lado nem de outro. Ele não foi contratado por uma das partes. Ele foi nomeado por confiança do juiz, certo? O assistente técnico, que é a outra forma de atuação do psicólogo jurídico, vai ser o profissional que será nomeado por uma das partes, né? Ele vai ser indicado por uma das partes. Então, por exemplo, nesse caso onde existe uma disputa de guarda de criança, marcam a perícia, né? O juiz nomeia o psicólogo X para fazer a perícia. Os advogados ficam sabendo que vai ter essa perícia e eles podem orientar o seu cliente a contratar um assistente técnico. Não é obrigatório, né? Isso é para quem tem condição financeira, né? Infelizmente. E para quem se interessa em contratar. Então, não é algo que é compulsório. É algo, sim, que é importante, porque assim como os juízes não têm esse conhecimento psicológico, técnico psicológico,
Os advogados também não têm, porque a sua formação é outra, porque o seu foco é outro. Então, os advogados muitas vezes precisam desse respaldo de um profissional que tenha o conhecimento nesse momento de perícia. A Gisele tá bem travada para mim, não sei se agora eu travei de vez. Você travou um pouquinho, mas conseguimos ouvir o Tá, que você falou. Então, tá bem. acredito que não teve prejuízo. Só travou sua imagem mesmo, viu, Marina? Vocês estão me ouvindo, tá? É porque eu tenho medo de falar e não me ouvirem. Então, o assistente técnico, ele vai ser contratado por uma das partes, ou ambas as partes vão ter o seu assistente técnico, e como a palavra mesmo diz, o termo diz, né? Assistente técnico. Nós vamos ser assistentes daquela parte, daquela defesa do advogado, da sua estratégia jurídica, para auxiliar tanto na leitura de documentos psicológicos que existem no processo, quanto elaboração de quesitos que vão ser apresentados para serem respondidos na perícia. Os quesitos são perguntas, né, que as partes podem desenvolver para que o perito responda a partir do estudo dele. Eu lembro que tinha uma das perguntas dos participantes de hoje sobre a elaboração de quesitos. Os quesitos podem ser feitos pelo advogado, né? Se a pessoa não tem assistente técnico, podem ser feitos pelo advogado. A grande diferença é que o psicólogo assistente técnico vai ter um conhecimento mais aprofundado e técnico e vai conseguir elaborar com mais estratégia psicológica mesmo, né, esses quesitos. Mas não tem impeditivo nenhum para o advogado fazer a quesitação. Então, o assistente técnico, basicamente, o que ele faz, né? Eu digo basicamente porque está se tornando cada vez mais ampla a atuação do assistente técnico, mas basicamente seria isso de formular quesitos para essa perícia, né? Auxiliar, então, o advogado ali a compreender o que é importante ser perguntado dentro da estratégia jurídica dele, porque muitas vezes se pensa assim, vamos perguntar tal coisa, e aí a gente tem que pensar estrategicamente, será que isso é interessante, né? Quando envolve criança, principalmente, eu trabalho com uma sócia, que é a Marta Hofmeister, que ela está assistindo a gente, e a gente sempre fala que a nossa atuação sempre é a favor da criança que está envolvida, né? Então, mesmo que nós sejamos contratados como assistentes por uma das partes, é importante a gente não perder de vista o que é importante para a criança, né? A gente não defender aquele lado, custe o que custar. Nós vamos ser muito técnicas, mas a gente vai pensar também, muito antes de qualquer coisa no melhor interesse da criança. Então, a gente auxilia o advogado também nisso, né, de enxergar o que é o melhor para o cliente, é claro, mas não perder de vista o melhor interesse da criança e adolescente envolvidos. A gente tenta acompanhar, já tentou muitas vezes acompanhar o procedimento pericial. Eu não sei se aí acontece dessa forma, mas aqui no Rio Grande do Sul, muito dificilmente a gente consegue acompanhar uma perícia como assistentes técnicos, apesar de ter uma resolução, né, que é muito, que é além, né, uma resolução do nosso próprio conselho aponta que o assistente técnico não pode estar presente no momento da perícia. Isso é muito controverso, né? Tem pessoas que defendem que participe, tem pessoas que defendem que não. Na minha opinião, depende de cada caso, né? A gente tem que ter muito bom senso também de saber qual tipo de perícia é interessante da gente estar acompanhando. Será que a gente não vai estar tumultuando mais do que ajudando? Será que essa perícia é legal do assistente técnico participar, né? A gente sempre tenta também não gerar assim como se fosse uma disputa entre os assistentes técnicos. Então, quando possível, a gente marca a reunião com o assistente técnico da outra parte e com o perito, antes ou depois da perícia, para tentar chegar no entendimento que atenda principalmente o melhor interesse da criança, né? Mas, infelizmente, não é sempre que acontece isso. Ainda existe muito essa questão de vencedor e predador nos processos, e a gente, muitas vezes, esbarra nessas questões para fazer o nosso trabalho. Então, era uma das perguntas também que tinham feito, se a gente pode participar da perícia. Na verdade, isso vai depender do perito, né? Quem decide é o próprio perito. Então, se o perito achar que é tranquilo do assistente técnico, a gente participa. E se o perito considerar que é algo que vai atrapalhar, ele diz, ele nega essa participação.
mas muitos dos que negam a nossa participação se dispõem a falar conosco antes ou após a perícia. Né? Depois, então, que essa perícia é feita, é emitido um laudo, né, como eu disse, e o assistente técnico vai poder fazer uma análise desse documento para corroborar ali os achados que condizem com a realidade vivenciada pela família e para contestar pontos controversos. Né? Então, basicamente, a grande diferença entre o perito e o assistente técnico vai ser quem contrata. O tipo de documento que o assistente técnico emite é um parecer, não é um laudo, é diferente do documento que o perito emite. E o assistente técnico ele não vai avaliar diretamente as partes. Ele vai, na verdade, avaliar uma avaliação. Né? Ele vai supervisionar esse processo de perícia, porque, como eu disse, os advogados não têm esse conhecimento técnico, e não por uma incapacidade, mas por fugir da área de atuação mesmo. E o assistente técnico acaba sendo esse respaldo do conhecimento técnico psicológico que acaba escapando ao advogado. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa das perguntas que eu esqueci. Sim, perguntaram também como é que era a questão de documentos unilaterais produzidos pelo assistente técnico, né? Isso é bem controverso, porque muitas vezes os advogados nos procuram já com uma demanda de produzir um documento sobre o seu cliente. Né? Então, essa semana mesmo a gente teve um advogado que nos procurou, uma advogada, que queria que a gente produzisse um documento falando sobre como era prejudicial uma mãe ficar afastada da filha, sendo que ela amamenta ainda, né? E aí, o que a gente respondeu? A gente até pode fazer um documento falando isso, mas, por ser um documento produzido só por uma das partes, isso não vai ter tanto efeito assim, porque, infelizmente, vai ser visto como unilateral, vai ser visto como enviesado, né? E não vai fazer tanta diferença assim. Então, nós somos muito sinceras, né, quando nos procuram, assim, de que tem coisas que não adianta, que o advogado pode ter essa ideia assim, bom, na minha estratégia eu gostaria de usar isso, mas a gente pensa sempre o que gera efeitos positivos e efeitos até a rebote, às vezes. Então, às vezes, os juízes nem tomam isso como algo muito positivo, uma quantidade imensa de documentos no processo, né, produzidos por uma das partes, e isso pode acabar sendo mais prejudicial do que benéfico. Então, a gente não costuma fazer documentos assim antes da perícia, né? Dependendo de cada caso, a gente pode fazer, mas a gente sempre pensa em como esses documentos são vistos, porque no nosso judiciário, infelizmente, não tem tanto peso quanto uma perícia. Né? A perícia é o procedimento que mais vai ter peso dentro de um processo. Então, o assistente técnico, ele é muito importante, ele é fundamental para todas as questões que eu trouxe, mas, na minha opinião, lógico, aqui eu estou trazendo a minha opinião, a minha vivência, né? Podemos ter pessoas que não concordem, mas, na minha opinião, acaba sendo não tão produtivo assim a gente fazer documentos unilaterais. Avaliar a criança, sendo que a criança vai ser ouvida por um perito, a gente tem que pensar na revitimização, né? Então, uma criança que já vai ser periciada, eu faço uma avaliação antes da perícia, né? Qual vai ser o efeito disso na criança? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Eu acho que. Como entrar na área, eu falei, na verdade, né, como é que eu entrei. Basicamente, assim, quem se interessa por trabalhar com psicologia jurídica, primeira coisa, ponto número 1, buscar formação. Hoje a gente tem muitas opções, né, muito mais do que tinha quando eu busquei, com certeza. Primeiro fazer uma formação, se dedicar, estudar, estar atualizado. E quando for iniciar a atuação, eu sugiro começar como perito, porque é uma atuação que traz muito aprendizado, né? Apesar de perguntar ali sobre honorários, eu não vou trazer números, né? Mas claro que a perícia não traz tanto retorno assim quanto a assistência técnica. Mas eu considero importante ter a vivência da perícia antes, porque daí a gente já sabe como é que é estar do outro lado, né? É bem importante isso. E depois de fazer essa formação, né, se inscrever em varas de família, vara criminal ou outras áreas do direito que se interessem, porque a psicologia jurídica é muito ampla. Existe o direito do trabalho, existe o sistema prisional também que trabalha com a psicologia jurídica.
temos até o direito médico, né? Então tem várias áreas que também podem, que ainda estão crescendo, que ainda precisa muito, né, de estudos e de pessoas que se interessem para crescer mais. Eu falo muito do crime da família, que é onde eu trabalho, onde eu atuo, né? Então, quem se interessa, que busque, né, locais onde estejam buscando peritos, né? Tem concursos também, o perito pode entrar por meio de concurso, ou ele pode fazer da forma que eu fiz, que é deixando seu currículo nas varas de família, nas varas criminais ou de outras áreas do direito e aguardar ser chamado. Nesse meio tempo, já se preparar, ter um respaldo de um profissional que tenha mais experiência. Hoje em dia, eu supervisiono 2 psicólogas que são peritas, né? Então, eu não saí tanto assim da perícia, porque eu ainda supervisiono. E acaba sendo bem importante, porque elas estão iniciando, elas fizeram a formação faz pouco tempo. Então, é uma medida, né, de cautela e de respeito pelas pessoas também que estão ali naquele processo, porque, infelizmente, a gente vê muito despreparo, né, de muitos colegas, a gente vê documentos bem frágeis, documentos com descuido, né, assim, então a gente tem que pensar nisso, que é uma área, quem se interessa em entrar tem que ter essa noção da importância do que a gente vai colocar nos nossos documentos e se está realmente disposto a se comprometer com essa ética, né, com essas questões que não são uma brincadeira. Infelizmente, a gente vê muito documento, assim, com inferências pessoalizadas, com descuido sobre aspectos teóricos, com descuido da linguagem, né? Então, essa é a minha opinião, assim, claro. E hoje eu fiquei muito feliz de fazer essa parte dessa live, porque tem muitas pessoas que estão interessadas pela área, e eu tenho a oportunidade de dizer isso. Quem se interessa, busque, porque é uma área apaixonante. Eu, assim, sou enlouquecida pelo que eu faço, eu adoro. Quando eu tive minha bebê agora não, faz um ano já, no início eu não consegui trabalhar tanto quando eu estava acostumada e eu senti muita falta, porque a psicologia jurídica, ela é a minha identidade hoje, né? Mas eu tenho muita segurança de que eu busquei conhecimento, de que eu busquei pessoas que pudessem me respaldar no início, e isso deve ser feito com muito cuidado mesmo. Acabou de aparecer uma pergunta aqui no chat e tinha uma outra pergunta antes. A Sabrina fez uma pergunta: qual o valor que um assistente técnico cobra? Isso vai variar bastante, viu, Sabrina? Então, enquanto conselho, o que a gente consegue trazer de informações o nosso código de ética, ele tem o artigo 4º que traz a possibilidade do psicólogo fixar a sua remuneração conforme ele acha coerente e justo com a prestação de serviço dele, e aí tem a liberdade nesse sentido, e o que a gente acaba recomendando enquanto conselho, por variar bastante de região para região, estado para estado, é realmente verificar na região quais valores estão sendo aplicados por colegas ou outros profissionais. Às vezes muda de vara para vara, às vezes muda de escritório para escritório, de empresa para empresa, então pode variar bastante, então é interessante fazer uma pesquisa ali na própria região. Apareceu uma outra pergunta, Marina, que eu acho que, porque as perguntas da inscrição eu acho que eu já consigo abordar praticamente todas, eu estava fazendo check aqui acompanhando, mas Bom, apareceu uma outra aqui no chat que eu acho que é interessante trazer. A pergunta foi: quais são os aspectos psicológicos importantes a serem levados em consideração na formulação de uma aquisitação na área de família? E aproveito aqui para emendar em relação a esse assunto. Você até comentou da alienação parental. O Conselho Federal de Psicologia lançou há pouco tempo uma nota técnica em relação aos impactos dessa lei de alienação parental no nosso trabalho, principalmente no quesito ali da justiça, na psicologia clínica. Se tu quiseres aproveitar para abordar um pouco, eu acho que pode ser bem interessante. certo. Então, primeiro sobre os aspectos psicológicos que são importantes de serem perguntados nos quesitos, é isso, né? Isso mesmo. Marina travou um pouquinho. Isso depende, logicamente. Ah, voltou. Voltei?
Voltou. A gente tá com chuva de novo aqui, tá um horror a internet, gente. Tá, eu vou falando, tomara que dê. Então, as perguntas que vão ser formuladas, claro, obviamente vão depender de cada caso, porque por mais que sejam muito parecidos os casos, de família principalmente, cada caso é um caso, né? E a gente, quando formula quesitos para perícia, a gente sempre analisa minuciosamente o processo para poder abordar aquilo que é importante para o esclarecimento daquela dinâmica familiar. Mas tem aspectos que são comuns, né, nesses quesitos que a gente acaba perguntando com frequência. Características de personalidade dos genitores, como é o relacionamento entre cada um dos genitores com o filho ou filhos, né? Quais são as práticas parentais, como são as práticas parentais desses genitores, aproveitando que eu vi que perguntaram sobre instrumentos ali, existem, né, vários instrumentos que podem ser utilizados também, testagem psicológica, tem um questionário, um inventário que é inventário ai, inventário parental. Agora me fugiu da mente o nome. Inventário de habilidades parentais, alguma coisa assim. Depois eu me lembro e eu posso trazer aqui. Eu acho que eu travei de novo. Travou. Voltei? Voltou. E travou de novo, Marina. Enquanto a gente está nesse momento que a Marina está restabelecendo a conexão, eu vou deixar aqui no chat a, depois também a resolução que versa sobre o papel do assistente técnico e do perito, que é interessante para vocês participantes, caso queiram consultar depois com mais calma. Eu posso deixar também o link ali da nota técnica que eu comentei. Enquanto a Marina restabelece a conexão, eu vi que a Carla fez um. Aliás, a Júlia fez uma pergunta se há impedimento ético de um mesmo profissional atuar como perito e como assistente técnico, desde que em processos diferentes. Desde que observe as questões éticas, não tem impedimento, Júlia, mas é preciso avaliar essas questões éticas, principalmente no quesito de que o assistente técnico, como eu comentei lá na abertura, ele não precisa ter a questão da isenção entre as partes. Então, não tem problema ele ser parcial nesse sentido. Já o perito, ele não pode, ele tem que ser imparcial totalmente. Então, ele tem que ter essa isenção entre as partes, não pode ter vínculo entre as partes, nada nesse sentido. Respeitando essa questão, sendo em processos diferentes, não tem impedimento, Oi, não. gente, voltei. Ah, Desculpa. perfeito, Marina. Não tem problema, eu fui respondendo aqui a última pergunta. Se tu quiseres emendar o que você estava falando ali dos instrumentos de avaliação psicológica, você já estava Isso, respondendo. E isso. essa outra questão, que eu acho que é bem tranquila também, perguntaram, Marina, se há impedimento ético de um mesmo profissional atuar como perito e como assistente técnico, desde que em processos diferentes. Eu já acabei abordando um pouquinho, mas acho que é bem legal você complementar. Tá. Então, só continuando onde a gente estava falando antes, né? As questões, então, de uma perícia, eu sempre me refiro muito à perícia de família, que é o que a gente mais acompanha como assistentes técnicos. Mas tem também as perícias criminais, né? Principalmente depoimento especial também, que eu posso depois, se der tempo, falar um pouquinho. Porque é muita coisa, né? A gente não, senão a gente acaba se estendendo demais. Por isso que eu trago mais a família mesmo para a gente exemplificar. Então, nos quesitos, basicamente, a gente pergunta características principalmente das pessoas individualmente, né, das pessoas envolvidas, mas também da relação familiar que existe, como o relacionamento do pai com o filho, como o relacionamento da mãe com o filho, e a gente, se possível, faz entrevistas de interação também, né, pede a interação, para que o perito possa fazer também uma observação daquela relação, não só
ouvir do pai e da mãe como eles se relacionam com o filho, mas poder verificar isso durante a entrevista, né? Então, além da entrevista individual, o perito poder fazer uma observação de interação. Então, nesses quesitos, basicamente é isso, né? Claro que vai variar dependendo de cada caso. E a gente pode utilizar também, né, instrumentos, o perito pode utilizar instrumentos de testagem psicológica, desde avaliação de personalidade até instrumentos mais específicos, como o inventário de estilos parentais, que é o IEP, que ele traz realmente assim uma visão de como cada um age como pai, como mãe com aquele filho ou filhos, né? A outra pergunta, me esqueci. A outra pergunta, Marina, era quanto a se há impedimento ético de um mesmo profissional atuar como perito e como assistente técnico, desde que em processos diferentes. Até cheguei a comentar que o assistente técnico não tem problema essa questão de ser imparcial, ele é uma parte parcial, afinal, ele é contado por uma das partes, e o perito, ele precisa ser imparcial, então ele não pode ter vínculo com nenhuma das partes. Mas se tu quiseres complementar, já que tu tens a prática, eu acho que é bem legal. Isso, na verdade, se a gente tem que optar, né? No mesmo processo, a gente tem que optar por ser ou assistente técnico ou perito, né? E tanto o assistente técnico quanto o perito não podem ter atuado naquela família, naquele caso, como psicólogo clínico. Então, isso é bem importante também, porque muitas vezes as pessoas confundem. Ah, eu chamei a minha psicóloga para ser assistente técnica, e não pode, né? Então, esses impedimentos, eles estão bem esclarecidos na nosso código de ética. Se vocês quiserem assim, ver com mais aprofundamento, tá bem esclarecido ali, né? Mas infelizmente ainda existe, assim, a gente vê acontecendo pessoas envolvidas, pessoas da família que acabam atuando como peritos e que conhecem aquelas pessoas, principalmente em cidades pequenas, né? Em cidades assim do interior isso acontece bastante. Mas não pode. Ou assistente ou perito. É bom que você abordou essa questão do psicoterapeuta, porque eu acabei não abordando e realmente é uma questão bem importante ser mencionada. A Daniela trouxe que ela é advogada e iniciou a graduação de psicologia, e ela pergunta se o pensamento é o mesmo sobre a pergunta acima, sobre não conflitar os processos e como advogada e psicóloga poderia atuar como perito. Você tem algum exemplo assim na prática, Marina? De um psicólogo, de um advogado que passou a ser perito? De uma advogada e psicóloga, você poderia atuar como perita não no mesmo processo, teria que estar muito separado as ocupações de forma distinta, né? Mas você já chegou a ver alguma situação assim na Eu nunca prática? vi acontecendo. Eu tenho uma grande amiga que era advogada e que virou psicóloga e hoje ela é assistente técnica, mas ela parou de atuar como advogada. Eu confesso que eu não sei. Eu acho que o que ela quer dizer é se a pessoa pode ser advogada e assistente técnico no mesmo processo. Parece ser isso, né? Olha, Daniel, se tu quiseres explicar um pouquinho melhor, se quiseres abrir o microfone ou Mas eu explicitar um não pouco sei, de mais alguns verdade. Te confesso detalhes. que eu não. Até achei bem interessante a pergunta, porque eu não. Eu não sei se há algo impeditivo, porque são. Mas acredito que pelo nosso código de ética já vai ter uma implicação dessa pessoa como advogada. Acho que não funcionaria muito bem, mas não sei dizer com certeza. Enquanto psicóloga, eu ficaria em ocupações distintas mesmo. Então, não tem como, na mesma situação, se ter as mesmas ocupações. Nada impede que, agindo como ocupações distintas, separando aqui a pessoa advogada e a pessoa psicóloga, é possível. Mas, no mesmo processo, sendo atuando como psicóloga e advogada, aí não é possível, por serem ocupações distintas, formações distintas, saberes distintos. Acredito que sim. Acredito que de perguntas que tinha, era isso. Tem a questão aqui dos limites éticos também, que tinha vindo nas perguntas, acho que eu não falei muito, né? E que a gente está já trazendo aqui, mas que é bem importante da gente abordar assim, com mais aprofundamento, porque sim, a gente tem que se atentar a questões éticas dentro da assistência técnica, ter o cuidado, né, assim, de tratar aquele caso como algo que não pode assim ser levado como se fosse só mais um trabalho. Então a gente tem que sim
saber, principalmente como perito, na verdade, né? Os peritos, eles acabam tendo essa responsabilidade maior ainda, mas os assistentes técnicos também, que assim, nós não somos advogados, nós somos psicólogos. Isso é muito diferente uma coisa da outra, né? Então a gente tem que cuidar muito para não entrar naquela. A gente já teve pessoas que nos buscaram assim com aquele ódio, né? Advogados que já tomaram para si aquele ódio daquela pessoa pelo ex, né? E pediam, né? Não diretamente, às vezes diretamente, para a gente entrar para acabar com outra pessoa. E a nossa ideia não é essa, né? A nossa ideia é trazer conhecimento técnico para auxiliar numa decisão que seja assertiva dentro do processo e que favoreça principalmente os menores envolvidos, né? Então, esse cuidado é muito importante da gente não se tornar um instrumento que aumente o litígio, né? Porque quando a gente entra num processo de família, se chegou no ponto de ter uma perícia, é porque o litígio já está bem forte. Então, nós, como psicólogos, temos o dever de entrar para trazer um esclarecimento maior e não para trazer mais, fomentar mais o litígio que já existe, né? Tem alguém. Ah, aqui, eu tô vendo as perguntas, mas eu não consigo abrir. Não tô te escutando. Ficou mudo. É, eu falando com o microfone mundo. Matuí, veja se você consegue abrir seu microfone. Talvez não seja possível, pelo que o pessoal aqui da organização comentou. Opa, conseguiu. Na verdade, não sou eu que faria a pergunta, é uma estudante aqui que quer fazer, só um minutinho. Boa noite, Marina, tudo bem? Nós somos estudantes de psicologia do quarto ano aqui de Joinville, ACE. Estamos com o nosso professor Ematuir na aula de psicologia com interface da justiça. Nós gostaríamos de saber se você já teve algum caso, né, dessa tua, enfim, experiência de que realmente a tua perícia, né, não a perícia, mas a análise, ela não corroborava com a parte do cliente, digamos assim, poxa, seria o contrário, né? Como que o psicólogo hoje atuaria nessa situação? Como que, né, quais são os procedimentos éticos referente a essas situações que eu acredito que deve acontecer muito? Uhum. Certo. Boa noite. Eu não lembro do teu nome, só para poder falar. Vilene. Tá, então, Vilene. Vilene. Vilene, Isso. assim, essa pergunta é muito importante porque ela acontece muito frequentemente da gente ter um cliente que a gente vê claramente, por exemplo, uma pessoa que está fazendo uma alienação parental, que está praticando uma alienação parental, e a gente percebe isso, a gente não vai corroborar o que a pessoa está fazendo. Então, o nosso trabalho ele sempre é muito técnico, né? A gente vai fazer quesitos que sejam respondidos de forma a trazer esclarecimento para aquele processo, mas a gente sempre conversa com o cliente e tenta fazer essa pessoa enxergar a parcela de culpa dela, né? Então, a nossa participação como assistentes técnicos também envolve, não é uma psicoterapia, né? Não, é muito diferente de psicoterapia, mas a gente dá um respaldo nas questões emocionais que aquela pessoa está envolvendo dentro do processo. Por quê? Principalmente em família, eu vi num livro que eu queria lembrar qual livro era, porque eu sempre menciono e eu não me lembro para dizer, mas eu vi uma frase que eu achei muito interessante para ilustrar, que no momento em que uma pessoa busca um advogado, principalmente nos processos de família, a poltrona do advogado, num primeiro momento, é um divã, né? O que isso quer dizer? Aquela pessoa, muitas vezes, está buscando um processo contra o ex-cônjuge ou, né, contra alguma pessoa da sua família, muito mais para resolver com a intenção inconsciente ou consciente de resolver um conflito emocional do que para resolver uma questão jurídica. E se tem essa expectativa de que o processo jurídico terminando, eu vou resolver esse meu sentimento, esse meu conflito emocional. E são processos completamente diferentes, né? Tem o processo emocional e tem o processo jurídico. E nem sempre eles andam juntos. Muitas vezes a gente vê os processos terminando e as pessoas continuando insatisfeitas, entrando com outros processos, né? Porque alguma coisa não ficou resolvida e não quer dizer que seja jurídica. Então, o que que a gente tenta ver sempre, né? A gente tenta analisar o caso de uma forma neutra. Claro que a gente vai estar sendo contratado por uma das partes, não somos completamente neutros na nossa atuação, mas a gente sempre faz essa avaliação, principalmente para essa pessoa enxergar a sua parcela de responsabilidade. A gente sempre orienta a pessoa a
trazer também os aspectos de equívocos seus na dinâmica familiar, né? E buscamos, então, o melhor interesse da criança. Então, se a gente tem um documento lá que traz que o nosso cliente é alienador, a gente não vai lutar para dizer que ele não é alienador, mas a gente vai tentar formas de que essa pessoa enxergue, né? A gente possa pontuar isso para que essa realidade mude. Então, isso acontece muito frequentemente, principalmente os próprios advogados que já nos procuram solicitando que a gente defenda com unhas e dentes aquela causa. E nem sempre é possível, né? E isso faz muita parte da nossa ética profissional como psicólogos, saber diferenciar uma análise técnica de uma análise subjetiva. A gente não vai fazer uma análise do que a gente acha como pessoa, né? Eu quando atuo como assistente técnica, eu não sou a Marina. Eu sou a psicóloga Marina, né? Então, eu vou fazer uma análise dentro dos conhecimentos técnicos da psicologia. Eu vou fazer os quesitos direcionados de acordo com técnica, não pelo que eu acho, porque eu acho um absurdo homens que agridem mulheres, então eu vou colocar todo o meu ódio nesse pai. Então, não dá, né? A gente tem que saber separar nossas convicções, nossos preconceitos dentro do nosso ambiente de trabalho. Não sei se eu respondi bem, se ficou alguma dúvida. Parece que foi um joinha. Eu vi. Qualquer- A Júlia fez uma outra pergunta que eu achei bem interessante, viu, Marina? E a gente vê que é um tema que suscita bastante dúvidas, é uma área que realmente não é tão falada ainda, e ela está presente, mas não tão presente ainda. Tem se feito eventos quanto à psicologia forense, à psicologia jurídica, e tem se visto que é um campo de conhecimento, o papel do assistente técnico por ser tanto abordado nesses eventos atualmente. A Júlia fez uma pergunta que eu acho que é bem interessante, porque você que está ali na prática já deve ter vivenciado situações nesse sentido e pode até comentar um pouco. A Júlia trouxe, quando um quesito formulado pelo assistente técnico não pode ser respondido pelo perito, como o perito deve proceder? Se tu já teve alguma vez nesse sentido, puderes comentar, acho que pode ser bem interessante. Sim, os quesitos, na verdade, claro que o ideal é que sejam todos respondidos, desde que esses quesitos sejam de cunho psicológico. Muitas vezes, os advogados ou alguns assistentes técnicos fazem quesitos que não fazem parte do conhecimento psicológico, né? Então, tem alguns quesitos que falam sobre provas dentro do processo, que não dizem respeito ao psicólogo, e tem alguns quesitos que dizem muito mais respeito a uma perícia social do que uma perícia psicológica. E aí é importante fazer esse parêntese. Existe muita confusão entre o que é uma perícia psicológica e o que é uma perícia social. Aqui, pelo menos, né, no Rio Grande do Sul, quase sempre se determina que seja feita uma perícia psicossocial. E essa perícia psicossocial, na verdade, ela é composta por dois estudos diferentes: a perícia psicológica e a perícia social. Só que muitas vezes o assistente social acaba fazendo uma perícia quase psicológica, né? Que o psicólogo repete, então, né, uma avaliação que já foi feita pelo assistente social, que deveria ser diferente. Então, tem muito essa confusão, assim, do que cabe a cada um dos profissionais. E, Marina, a gente já está dando mais ou menos um tempo ali da fala, mas eu vejo que são temas que suscitam bastante dúvidas mesmo. Se tu puderes comentar um pouquinho, talvez, o pessoal não colocou nas perguntas, mas acho que é interessante, até por termos alguns estudantes presentes, se tu puderes comentar de referências que você utiliza, por exemplo, posso até citar a Sônia Helwinski, que acaba aparecendo bastante livros dela, e assuntos sobre a temática, mas se tu puderes se tu tiver espaço, claro, né, porque eu já te perguntei aqui na lata, mas se tu tiver espaço, alguma referência para indicar para o pessoal sobre a temática de assistente técnico, a psicologia forense, psicologia jurídica, caso alguém se interesse e queira se aprofundar, principalmente sobre o papel do assistente técnico, poderia ser bem interessante, ou até se tiveres outras referências além de livros, enfim, fique à vontade. Tá. Eu fiz o meu mestrado com a professora Lilian Stein, ela é especialista mais nessa área de falsas memórias, de psicologia do testemunho. Então, para quem se interessa mais pela área de crime, eu acho que os artigos e livros dela são muito interessantes.
junto com o meu colega de mestrado, que é o William Seconello, que ele se tornou o braço direito dela, né? Então, eu acho que na área do crime é bem interessante essa referência. Na área de família, tem a Sônia Rovinski, tem o Dr. Jorge Trindade, tem a Glícia Brasil, que é uma psicóloga que atua como assistente técnica, e ela não é do Rio Grande do Sul, acho que ela é de São Paulo, se eu não me engano, e ela tem se tornado uma referência bem importante em assistência técnica. E buscar, né, gente, assim, buscar formação, não precisa ser com pessoas super conhecidas, tem pessoas muito boas que estão fazendo isso, mesmo sem terem um nome ainda tão difundido, né? Hoje em dia, como eu falei, tem bem mais opções, né? Então busquem pós-graduação, busquem leituras, conhecimento na área, até para ver se vocês acham que é uma área que é interessante de entrar, né? Porque assim, a psicologia jurídica, ela é apaixonante, mas ela exige muito da gente, né? E é uma área, assim, que realmente a gente não pode colocar as nossas inferências pessoais, nossa subjetividade, a gente não pode colocar no trabalho, porque senão a gente acaba confundindo, mesmo sem querer, mesmo com a melhor das intenções, podemos incorrer em erros, né? Então, eu tô pensando aqui nas referências de livros, até tenho a minha estante aqui atrás cheinha de livro, mas eu posso fazer também uma lista, depois que agora quem me ocorreram, os nomes que me ocorreram foram esses. Mas temos diversas pessoas, né, que atuam nessa área e que estão aí cada vez mais nos trazendo conhecimentos que são importantíssimos para a nossa atuação. A Carla, Marina, obrigada pela tua resposta. Eu acho que já deu bastante nomes para o pessoal ir pesquisando e se aprofundar, caso se interessem. A Carla fez uma pergunta que, se tu quiseres comentar um pouquinho, eu acho que é interessante. Ela pediu que tu pudesse, se tu puderes, claro, tiveres experiência com isso, exemplificar mais sobre essa questão da solicitação de perícia psicossocial. E aí ela coloca que ela vê que o trabalho em conjunto com o assistente social acaba despersonalizando as atuações, caindo numa área comum. Não sei se tu tens algum relato, alguma experiência nesse sentido. Como Ah, assim despersonalizando? Eu não entendi. ficou um pouquinho confuso mesmo. Não sei se talvez não ficou bem explícito a questão de ser dois trabalhos diferentes, a perícia social Ah, e a perícia psicológica, mas se tu quiseres comentar um desconectados, pouco né? isso. Eu acho que é isso, e isso é muito importante. Se não for isso, eu já comento isso porque eu acho importante. Se não for, ela nos corrige e eu respondo a pergunta certa. Mas, assim, geralmente acontece isso dos estudos serem feitos em separado e os profissionais não terem nenhum contato entre si. E eu discordo disso. Eu acho que seria muito mais rico se fosse uma equipe multidisciplinar que se comunicasse e fizesse uma avaliação conjunta, né? Cada um com a sua especialidade, mas que fizesse uma conclusão ali que abordasse as duas áreas. Isso a gente vê acontecendo também de forma geral nos processos. Os profissionais não se comunicam, parece que não tem assim assim, as pessoas têm, por exemplo, a psicoterapia individual, né? Eu estou num processo de disputa de guarda com meu ex-marido e eu faço a minha terapia. Aí tem uma assistente técnica que entra e não se comunica com essa terapeuta para ter mais informações sobre aquela dinâmica. E eu acho super importante, né, a gente fazer como se fosse uma grande equipe para o bem daquela família. Então, a gente poder ter comunicação. Por isso que eu considero também que o assistente técnico, ele deve ter essa abertura por parte do perito, pelo menos para conversar, né, para tentar, assim, chegar no entendimento e não levar para esse lado de que nós estamos aqui para vencer, nós estamos aqui para acabar com o fulano e com a ciclana. Porque se a gente consegue fazer esse trabalho mais integrado, a gente está favorecendo principalmente crianças e adolescentes que estão no meio de um litígio, que não pediram para estar, né, que não tem controle nenhum e que prejudica, sem dúvida nenhuma, a formação da personalidade, que está, assim, no auge da formação, né? E a gente vê crianças e adolescentes passando por situações horrorosas, situações, assim, que eles não têm estrutura emocional para estar passando, e que isso, sem dúvida, traz sequelas lá na frente. Carla, eu não sei se ficou um pouco mais abordado. Se tu tiveres mais alguma dúvida sobre, fique à vontade para colocar ali no chat, ou se quiseres se inscrever para fala. Não sei se vai ser possível, mas a gente tenta. Ah,
Aproveito para comentar que a organização aqui, a Ascom, acabou de colocar o link da lista de presença, então, aos inscritos que estão presentes, participantes, é muito importante vocês preencherem ali a lista de presença, porque ela vai fornecer ali certinho o certificado de vocês daí. Então, fiquem à vontade para preencher ali a lista de presença, e aí, caso alguém tenha alguma outra dúvida, alguma pergunta, fique à vontade, pode se inscrever. Caso queira abrir o microfone, só peço para se inscrever no chat ali para a gente organizar, ou então fiquem à vontade para colocar no chat a dúvida de vocês certinho. Enquanto Deixa eu não falar uma coisa que surge, eu pensei. pode falar. Desculpa. Não, eu pensei assim, ó, como vocês pediram indicação de teorias e também tem para ter esse canal de comunicação, eu posso passar o nosso Insta profissional para vocês terem, porque o nosso Insta tem bastante conteúdo da psicologia jurídica e tem bastante referências também. A gente utiliza, a gente coloca, né, em todos os nossos cards, a gente coloca qual a referência científica que a gente utilizou. Então, é o @psicosjurídicas, tudo junto. Se vocês quiserem nos seguir e tiverem dúvidas que ficaram hoje, que não puderem ser esclarecidas hoje, também podem ficar à vontade para mandar por lá. Pode repetir, professora. Sim, é o @psicos, PSICOS, jurídicas, tudo junto. Cortou. De novo, por gentileza. É o @psicosjurídicas. Psicos, de psicólogas, jurídicas. Deu para ouvir agora? Agora sim. Beleza. Nos adicionem lá, pessoal. Marina, até para aproveitar a tua presença, se tu quiseres comentar uma outra situação que chega bastante para a gente enquanto conselho, ah, e até tu falou bem brevemente, mas acho que é uma questão interessante, já que a gente está falando da temática. Chega muito para a gente, enquanto conselho, a questão da participação ou não do assistente técnico nas perícias. A gente sabe que é uma questão bem controversa e bem polêmica, às vezes muda de tribunal para tribunal. Até é importante trazer que, pela questão legal, da questão jurídica mesmo, a gente tem uma questão da hierarquia das legislações, então a gente tem no Código de Processamento Civil, a gente tem a questão do assistente técnico poder estar presente em perícias de variadas formas, e aí eles não consideram ali a psicologia, consideram todas as possibilidades de perícias, e a gente tem a resolução do Conselho Federal de Psicologia 08 de 2010, que é a que versa sobre o papel do perito, o papel do assistente técnico e do psicoterapeuta das partes ali na relação com os judiciários. E aí, ali nessa resolução, traz que o assistente técnico não vai estar presente, ou não vai interferir na perícia psicológica, né? E aí, vez ou outra, até chega essa dúvida para a gente, enquanto conselho, a gente realmente orienta que, se for possível, não ter essa participação, para não ter essa interferência mesmo, mas que o ideal é o bom relacionamento entre os colegas ali, o perito e o assistente técnico, até pela questão sensível da questão, você até chegou a mencionar bem brevemente ali, que às vezes pode até atrapalhar, ser uma variável a mais nesse sentido, mas se puderes comentar um pouquinho essa questão, acho que pode ser bem interessante para os colegas que estão presentes, porque é uma questão que chega bastante para a gente. Sim, bem importante. Essa é uma questão, assim, que até eu pretendo fazer meu doutorado mais ou menos em cima disso, porque o que a gente percebe que acontece, né? Nas perícias dos processos criminais, que são nomeadas depoimento especial, quando é com criança e adolescente, existe a gravação da entrevista, né? E essa gravação, ela vai ir para o processo e vai ficar ali como uma prova processual. Nas perícias de família, não existe nenhum tipo de registro, né? E o que eu digo que eu pretendo que seja o meu tema é justamente essa diferença do que o profissional ouve e o profissional coleta ali na hora da entrevista e o que é colocado no papel. Porque muitas vezes, mesmo sem intenção, mesmo sem ser de má fé, o profissional acaba colocando ali no documento inferências, a sua subjetividade, interpretações. Muitas vezes os clientes chegam para a gente e falam assim, mas eu não falei isso que está aqui nesse documento.
e aí não tem nenhuma forma da gente verificar como foi feita essa entrevista, né? Principalmente com criança, que a criança é muito suscetível à sugestionabilidade. Então, assim, de que forma foi perguntado para a criança sobre a questão que está controvertida nesse processo? Foi perguntado de uma forma direta? Foi deixado um relato livre? Então, a gente vê muita diferença entre a gravação, muitas vezes, e o documento no processo crime. E no processo de família não existe nenhuma forma da gente verificar se o procedimento está sendo feito corretamente. Por isso que tem a ideia, né, de que o assistente técnico deveria poder acompanhar. Minha opinião, de novo, tá? Eu estou trazendo opiniões pessoais minhas aqui, claro que podem ter controvérsias, mas a minha opinião seria de que todas as perícias deveriam ser gravadas, né? Tanto em áudio quanto vídeo. Vídeo também é importante porque a gente precisa ver a linguagem não verbal também. E eu acho que seria uma solução, né? Na verdade, assim, para não precisar ter toda essa briga do assistente técnico participar, né? Até porque o assistente técnico ele vai estar ali. Raramente o assistente técnico faz alguma pergunta, alguma intervenção no meio da perícia. Então, se puder ser assistido depois, quantas vezes forem necessárias, até para evitar a revitimização de crianças e adolescentes, de terem que ser ouvidas de novo, né? Daqui a pouco a perícia não é bem feita e se solicita que seja feita novamente uma perícia, e a criança vai de novo ser ouvida, e o quanto isso vai prejudicando todas as partes, na verdade, né? Não só a criança, adolescente, os adultos também, mas principalmente eles que são mais vulneráveis. Então, a participação do assistente técnico, eu acho que depende muito de cada caso, depende muito do clima que está instaurado ali naquele processo pericial. E o que eu vejo que seria uma solução seria realmente a gravação, né? Porque a partir do momento que a gente tem uma gravação, é uma prova no processo que não sai dali, a criança fica ali, ela repete quantas vezes a gente quiser, né? Sem a gente revitimizar realmente aquelas pessoas. Marina, veio uma outra. Obrigada pela tua resposta. Veio uma outra pergunta que, pela tua experiência como perita, talvez tu tenha alguma vivência nesse sentido, ou até possa responder. Qualquer coisa eu complemento, mas eu acho que, como você é a estrela da noite, eu acho que passo primeiro para ti. Em casos de vulnerabilidade social, o perito pode realizar contatos e encaminhamentos à rede de assistência social, como CRAS, CRES, se você já se deparou em alguma situação nesse sentido. Até Claro. acho que vale colocar, às vezes essas situações, para já estarem judicializadas, elas já estão na rede, mas tem casos que possam realmente serem descobertos situações de violação de direitos na própria perícia mesmo. Então, se tu quiseres e puderes contribuir, eu acho que é bem interessante. Sim, sem dúvida, já teve diversos casos assim que eu supervisionei, na verdade, né, como perita, até um bem recente, que se verificou uma situação de vulnerabilidade de risco da criança e o perito tem o dever, né, o psicólogo tem o dever de fazer os devidos encaminhamentos, de alertar, que aquela criança está numa situação de risco, que precisa ser encaminhada para um atendimento ou até mesmo, né, ser retirado daquela família. Não, a gente não vai determinar que isso aconteça, mas a gente vai trazer qual foi a visão psicológica daquela avaliação e informar o juiz para que algo seja feito. Então, é um dever do psicólogo, assim como na psicologia clínica, né, quando a gente percebe que o paciente pode se colocar em risco, a gente tem o dever ético de trazer isso à tona, o psicólogo, o perito também. Então, é bem importante que estejamos atentos a isso. Repito, assim, a gente tem que cuidar muito para não sair tomando as decisões, né, determinando. Eu já, na época que eu trabalhava no Instituto do Dr. Jorge Trindade, a gente atuou num caso que a perita deferiu a guarda para o pai ou para a mãe, não me lembro. Então, assim, a perita colocou lá no laudo pericial, defiro a guarda para o genitor. O perito não pode deferir nada, né? O perito vai dar a sua contribuição ali e quem vai decidir vai ser o juiz. Mas nós temos que trazer os alertas, principalmente em situações em que há risco para criança e adolescente. Obrigada, Marina. A gente vê que algumas perguntas já têm ido para a questão da perícia, por mais que não é o tema da noite, aproveitando ali a tua experiência, acho que é legal comentar que a próxima live ela vai ser sobre interface da justiça com o SUS e SUAS, porque tanto o SUS quanto o SUAS, os profissionais, os trabalhadores dessas políticas, eles recebem muitos acionamentos do Poder Judiciário para atuar, às vezes,
em situações de perícia, para atuar, às vezes, em questões que são do quadro, seriam do quadro do Poder Judiciário, mas acaba sendo direcionado para profissionais dos municípios, tanto do SUS quanto do SUAS, então fica ali o convite para vocês, colegas, no dia 15/7, e até aproveito para mencionar, a gente trouxe na live sobre perícia, mas a Marina também trouxe na fala, e eu acho que é importante dar esse destaque, que muitas vezes os profissionais acabam utilizando não só para início na psicologia jurídica, mas às vezes início na própria psicologia, como exercício profissional, a questão da atuação como peritos, e aí já foi destacado na live anterior, mas eu acho que é importante pontuar de novo, já que às vezes o público é diferente. É uma responsabilidade imensa, como a Marina colocou, precisa de aprimoramento contínuo, precisa de supervisão, porque às vezes o laudo que você vai fornecer para o juiz para dar subsídio à decisão dele, como a própria Marina trouxe, não é você que vai dizer com quem que vai ficar, vai deixar de ficar a criança ou o que que vai ser decidido. Você vai trazer os subsídios ali para o juiz fazer essa tomada de decisão, mas não é um trabalho para ser início de carreira. Você precisa realmente, como o nosso próprio Código de Ética já traz, a gente precisa estar preparado pessoal teórico e tecnicamente para essa atividade. Como o próprio nome perito traz, é alguém que já é um expert nessa área, já tem um preparo nesse sentido, ou pelo menos, como a Marina trouxe, já tem todo o estudo teórico, já tem experiência anterior em algumas outras áreas da psicologia e vai atuar com supervisão. É bem importante vocês terem em conta essa questão pela responsabilidade e os impactos possíveis nesse sentido. Ah, caso alguém E tenha mais só alguma... uma possibilidade da tua fala, só Claro. matando, né? Concordo plenamente. E uma coisa que me ajudou muito, eu atuo como psicóloga clínica também, tá? Então, não impede da gente ser psicólogo clínico e jurídico ao mesmo tempo, né? A gente só não pode ser das mesmas pessoas. Mas me ajudou muito ter a prática clínica antes, porque na psicologia jurídica, embora sejam áreas bem diferentes, a gente precisa ter noção de psicopatologia, a gente precisa ter noção de entrevista, a gente precisa ter noção de rapport, a gente precisa ter noção de muitas questões que são básicas na clínica. Então, a gente ter experiência clínica também é muito interessante, até para já começar a se experimentar também na clínica, não dá para sair se jogando, né? Tem que ter, na minha opinião, tem que ter supervisão no início de qualquer carreira, porque a gente está saindo da faculdade. A faculdade só nos traz, infelizmente, nos traz muito conhecimento, mas é muito mais teórico. Claro que tem os estágios, mas é quando a gente começa a fazer que a gente vai aprender. E a gente ter alguém que tenha mais experiência, além de trazer essa questão técnica mesmo, nos dá uma segurança de ter alguém ali para compartilhar e de saber, bom, eu tô indo no caminho certo, né? Então, é a dica que eu dou, assim, é como eu fiz. Claro que cada um vai fazer o seu caminho, cada um vai fazer da forma que considerar, mas eu fiz dessa forma e vem dando certo há, o quê? 12 anos? Por aí, mais ou menos, que eu trabalho nessa área. Por Eu enquanto, não tô não surgiram escutando. novas perguntas aqui no chat. Ah, mas eu aproveito até para comentar, se quiseres ir complementando, comentar um pouquinho, já que tu tens as duas experiências também, Marina, tanto como psicóloga clínica como psicóloga jurídica, mas só para trazer em destaque um dos comentários que foram no formulário de inscrição, de que a psicóloga atua na psicologia clínica e às vezes eles são solicitados a produzir documentos para questões judiciais, né? E aí é importante trazer essa questão de que o psicólogo, o psicoterapeuta das partes, ele pode ser solicitado, sim, pelo usuário do serviço, ali a quem é de direito à produção de documentos, ou, por exemplo, se o juiz solicitar alguma questão específica, mas enquanto psicólogo clínico, ele tem as limitações, ele não está ali para investigar, ele está ali para atuar como psicólogo clínico e tratar a demanda, né? E aí, se o serviço dele é de psicoterapeuta, por exemplo, ele vai fazer, e for solicitado um documento mais pormenorizado, um documento possível relatório psicológico. Mas, por exemplo, se o psicólogo realiza a avaliação psicológica, aí um documento possível já seria o laudo, mas aí precisa realmente entender a solicitação ali para poder cumprir com a solicitação e também a questão de como pode ser que
aliás, quando é para questões judiciais, não vai ficar com o usuário de serviço, não é um mero acompanhamento do serviço, é preciso estar atento ali com trazer as informações que são estritamente importantes, são estritamente essenciais para essa demanda. Se tu quiseres comentar um pouco, Marina, nesse sentido, porque é uma questão que chega bastante também e a gente vê que gera bastante dúvidas. É bem recorrente nos processos, a gente vê muitas vezes documentos que são produzidos como se fossem encomendados, né? E isso não é ético da parte do psicólogo, porque a gente realmente tem que produzir documentos de acordo com aquilo que a gente observa, não aquilo que pedem para que a gente coloque, né? Então, esse é um cuidado, assim, o psicólogo clínico, ele não vai produzir um documento para ser uma prova, ele vai produzir um documento, ele vai entregar para aquela pessoa e a pessoa pode usar como prova no seu processo ou não. É um direito do paciente ter esse documento. O que vai ser colocado no documento, a gente tem que pensar que devem ser questões realmente observadas durante o processo psicoterapêutico daquela pessoa e que sejam importantes, né, para que esse processo se resolva. Então, esse é o cuidado que eu dou eu tenho muitas pessoas que me procuram, assim, desesperadas, muitos psicólogos assustados, porque foi solicitado um documento e ficam com medo, assim, mas que implicação ética vai ter? Mas será que eu posso? Que eu não posso? Então, tem que ter muito cuidado, assim, o que é estritamente importante de ser colocado no documento, que não infringe, né, infringe, acho que é essa a palavra, que não infringe a intimidade daquela pessoa. Então, assim, o documento não vai pormenorizar o processo de psicoterapia, a não ser que seja uma questão, né, de denúncia de abuso sexual, por exemplo, contra a criança, que o profissional percebeu ali o que estava acontecendo. É importante pormenorizar, mas sempre com muito cuidado. Cada caso é um caso, né? Então o profissional tem que analisar e pensar o que eu posso colocar nesse documento, mas eu acho que se negar a fazer, eu acho ruim também, né? Porque a gente vê muito profissional assim, não vou fazer, e na verdade não é uma opção, né? A pessoa tem o direito de ter um documento sobre seu processo de psicoterapia. Então a gente tem que chegar no meio termo, não precisa ser um documento assim, comprado, né? Um documento que vai ser colocado ali o que o advogado está pedindo, mas também não precisa ser nenhum documento. A gente pode fazer um documento onde tenham informações observadas durante o processo de psicoterapia e que de alguma forma auxiliem na resolução daquele processo. Bem colocado nesse sentido, Marina, até porque é um direito do usuário de serviço o acesso ao documento. Claro que às vezes ele vai vir pedindo um documento X e aquele documento X não se aplica naquele contexto, e aí o profissional, com base na resolução, vai poder fazer essa orientação, essa explicação. A gente até deixou ali no chat o link da resolução de elaboração de documentos, a resolução do Conselho Federal de Psicologia A06 de 2019. Ela até, em comparação com as resoluções anteriores, ela é bem didática nesse sentido, até tem uma versão comentada, ela traz o conceito de cada um dos documentos, a finalidade, a estrutura mínima que esse documento deve ter certinho, até para que facilite, às vezes, até com um checklist, às vezes. E tem uma opção também, acho que é importante colocar e frisar, porque você mesmo citou, Marina, tem profissionais que, quando recebem solicitação para elaboração de documentos psicológicos, eles podem buscar supervisão também para a elaboração desses documentos, para que se sintam seguros na elaboração ali desse documento. Não chegou mais nenhuma dúvida por enquanto aqui no chat. Eu acho que todos os pontos também ah, foram sendo contemplados, tanto das perguntas que foram chegando pelo chat, quanto do formulário. Então, Marina, se tu quiseres fazer uma palavra final ali, trazendo um pouquinho, encerrando ali a tua fala, fique à vontade. Aproveito para agradecer tanto pela tua presença, quanto pelo conhecimento que você trouxe aqui para a gente. Foi de muita grande valia. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando aqui com vocês. Deixo aberto, quem tiver interesse na área, quem tiver dúvidas, pode nos chamar ali no nosso Insta, que a gente faz questão, assim, né, de passar nosso conhecimento que a gente tem para a gente formar cada vez mais profissionais capacitados nessa área, que é muito importante, uma área que eu não consigo enxergar o judiciário sem a psicologia hoje em dia, né, e cada vez mais a gente está ganhando espaço, e cada vez mais sendo respeitados, né? Os advogados têm buscado muito o nosso trabalho e confiado muito na nossa percepção. Então,
e os juízes, né, cada vez mais determinando que seja realizada perícia. Então, quanto mais profissionais capacitados e comprometidos nós tivermos, melhor, né? A gente não tem essa mentalidade de competição. Nós temos que nos unir para formar profissionais qualificados. Eu sempre me atrapalho muito quando eu tenho que falar sobre a minha atuação, porque realmente eu gosto muito e eu tenho muito para falar. Então, às vezes, eu posso estar esquecendo alguma coisa e eu já fico meio ansiosa, mas eu acho que eu consegui trazer mais ou menos assim, né? Como que eu comecei na área? Eu acho que essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Como entrar? Como fazer para começar? Então, eu comecei do jeito que eu achei, né? As pessoas vão buscando o seu caminho. Mas é uma área, assim, que ao mesmo tempo que é muito difícil, que é pesada, é muito gratificante, é muito interessante, é apaixonante. Quem gostar, assim, né? Quem não tiver muito, assim, a veia clínica, para trabalhar só com clínica, porque eu gosto da clínica. Eu não amo, eu confesso. Eu gosto. Mas o que eu amo é a psicologia jurídica. Mas esse equilíbrio é interessante também, ter essas duas áreas de atuação ao mesmo tempo. É possível, dá para fazer muito de home office, né? Então, agora, assim, eu trabalho direto home office, né? Então, dá para fazer o trabalho de assistência técnica, principalmente. A perícia, não tanto, né? A perícia, geralmente, os peritos têm que estar presentes ali ao vivo. Mas a assistência técnica dá para fazer muito à distância. Então, a gente tem casos de Rondônia, a gente tem casos do Rio de Janeiro, a gente tem casos de fora do Brasil, né? Então, isso é muito interessante, porque nos dá essa margem de atuação também. E eu fico à disposição. Quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas, quiser referências bibliográficas, eu posso procurar mais, que não me ocorreu ali na hora que perguntaram. E estamos aí, crescendo ainda, estamos todos aprendendo juntos. Obrigada, Marina. Antes da gente encerrar, apareceu mais uma perguntinha, mas essa é bem simples também. O pessoal do CRP é muito eficiente, já acabou de responder. Alana, você, quanto qualquer outra pessoa queira acessar depois, caso você queira divulgar também depois, viu, Marina? Vai ficar publicado no nosso canal do YouTube. Então, tanto para consultas dos colegas depois, quanto para a gente utilizar em orientações e tudo mais, vai ficar o material salvo lá. Então, tanto essa quanto as lives anteriores, quanto a próxima desse projeto. Então, acredito que é isso, não surgiu mais dúvidas. Agradeço a presença de todos. Obrigada, Marina, foi ótima a sua fala. Agradeço, acredito que teu currículo também possa ter contribuído muito nesse sentido. Dá para ver que você tem realmente experiência para falar ali na prática dessa questão, acredito que possa ter auxiliado bastante os colegas. Agradeço pela tua presença, obrigada a toda a equipe de suporte aqui do CRP, porque por mais que o pessoal está vendo, só eu às vezes vê aqui a, a Camila ali com o usuário das Com, mas a gente tem toda uma equipe aqui para que esse evento ocorra. Obrigada, pessoal, dos intérpretes. E é isso. Agradeço a presença de todo mundo e encerrado o evento. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Estou interrompendo a gravação.